você que veio dirigindo, eles falam pra gente, né? Sim, fui eu. Quer conhecer? Você consegue fazer? Senta aqui e faz o que eu faço. Comecei na aviação então em 2003, quando eu comecei a trabalhar como estagiária no aeroporto de Guarulhos. E aí eu comecei realmente a ter contato com pilotos e comissárias, enfim. E aí eu comecei a me interessar pela profissão, eu via que era bastante diferente, né? E tive a oportunidade de ver uma mulher e aí realmente aquilo despertou, poxa, acho que dá pra investir numa carreira assim. E aí eu fui ao Aeroclube, né? Fui ao Aeroclube de São Paulo, ali no Campo de Marte, fazer o tal do voo de incentivo que eles fazem, né? Não sei, acho que fazem ainda hoje. E aí você tem a oportunidade de fazer um voozinho curto ali, pilotar um pouco já, né? Em supervisão de um instrutor de voo, assim, bastante incentivador, literalmente, né? E aí foi muito bom, foi a oportunidade que eu tive de conhecer a carreira e realmente não desejar fazer mais nada da vida. Eu lembro de infância, minha mãe, meu pai, final de domingo, o que a gente vai fazer agora? Vocês não querem tomar cafezinho no aeroporto? Porque eles adoravam café. Então eu sugeria para eu poder ficar na janela do aeroporto vendo os aviões decolarem. Eu achava assim maravilhoso, né? E aí, quando eu fiz meus 17 anos, falei, poxa, será que já posso tirar brevet? E realmente tinha que começar com a autorização dos pais, mas aos 18 cheguei a ligar para o Aeroclube de São Paulo, que foi a minha primeira escola na aviação, para ver se mulher podia tirar brevet, que até então eu não sabia, não tinha contato, não tenho nenhum familiar, né, que tenha feito aviação. Então foi aí que eu comecei, com 18 anos, no Aeroclube de São Paulo, tirando a minha primeira carteira de piloto privado. Eu comecei a aviação muito nova, eu tinha 17 anos quando eu comecei a voar. Na verdade, eu queria começar a voar antes, mas como não podia fazer o curso porque era menor de idade, aí eu comecei a fazer o curso teórico aos 17 anos e aos 18 foi que eu tirei minha primeira licença, que foi o brevet. Eu sou filha de aviador, então eu sempre convivi no meio da aviação. Meu pai me levava para o aeroporto com ele, eu fazia alguns voos com ele, mas eu nunca tinha assim, uma vontade daquelas de criança, pensava em ser aviadora. Quando eu fiz 18 anos, eu conheci um cara, que a gente veio a namorar depois, e esse cara assim me influenciou. Ele falou, nossa, mas peraí, seu pai é piloto e você nunca pensou em ser piloto? Tem razão, por que não ser piloto? E dali começou a nascer uma vontade. A minha família inteira é da aviação, meus pais, meus tios, e aí meus primos também acabaram voando. E em 2006, quando a empresa que meus pais trabalhavam quebrou, eu senti muita falta da aviação na minha vida e aí resolvi entrar para o meio também. Desde criança eu sempre tive uma atração pelos céus, na verdade. E em cima da minha casa é uma rota de aeronaves que partem, né, de Congonhas e passam em cima e eu sempre ficava olhando até que um dia me deu um estalo assim, poxa, por que eu não posso estar lá também? E aí eu fui pesquisar a respeito disso, porque eu não tenho ninguém conhecido, ninguém na família que é da área da aviação, então para mim era tudo muito novo. E aí eu fui pesquisar e aí foi surgindo essa vontade de querer estar lá em cima e foi onde eu ingressei na aviação. Com 18 anos eu comecei a trabalhar na Varig. Era uma forma de eu estudar e ao mesmo tempo trabalhar, que aí eu conseguiria pagar os meus estudos, né? E aí, trabalhando na Varig, eu fui vendo a rotina dos tripulantes, pilotos, e foi crescendo dentro de mim uma paixão. Quando eu comecei na aviação, eu namorava, tinha um relacionamento, e quando ele terminou comigo, na verdade, eu resolvi fazer alguma coisa que eu gostasse. E como eu sempre admirei a aviação, eu resolvi fazer o curso de piloto privado. Mas na época era só como um hobby, só para eu distrair minha cabeça e tudo mais. Só que aí eu me apaixonei tanto que continuei o curso, fiz o piloto comercial, fiz o de instrutora e hoje sou instrutora de voo de avião. Minhas maiores conquistas é estar hoje onde eu tô, né? Acho que foi muito difícil, não tem muitas pilotas no mercado de carga. Eu ando no aeroporto, eu vejo as pessoas olhando com admiração e sempre me lembro de... Quando eu estava no Aeroclube, né, eu ficava olhando os aviões passar e pensava comigo, né? Isso é praticamente uma coisa impossível. Hoje eu vejo que não é, né?
Primeira vez que você se vê completamente sozinho dentro de um avião, você e Deus, você, o silêncio, o ar, entendeu? Aquele vazio gigante, você realmente se sentindo responsável por aquilo, pela sua vida principalmente. Me arrepia. É algo que realmente é muito marcante. Chegar comandante, né? Primeira de todas. E chegar comandante internacional e master realmente foi uma conquista recente e que, assim, realmente me deixa muito satisfeita. Todo mundo que começa a carreira começa visando isso, né? Começa visando o auge, o topo da cadeia alimentar, né? E pra gente o topo da cadeia alimentar é ser o responsável, né? É se sentir o responsável. Quando eu entrei de instrutora foi bem marcante, foi bem incrível, até porque a minha turma foram só de mulheres instrutoras, né? Então eu achei isso muito legal. Chegar a voar um widebody, ser copiloto do 330 antes dos 30 anos. Eu acho que essa foi a maior conquista. Assim, na Azul também eu fui a primeira mulher a voar o equipamento, fiquei 3 anos sendo só a única mulher no equipamento, isso foi bem legal, assim. O que me marcou foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de levar minha mãe na cabine, né? Na época ainda não tinha ocorrido os atentados das Torres Gêmeas lá em Nova York. E minha mãe estava voltando de um voo de passageiro, no qual acabou lotando, né? E aí acabaram permitindo que ela voltasse comigo dentro do avião cargueiro. Então isso para mim foi muito legal, né? Hoje eu posso dizer que os meus pais, eles nunca tinham voado também. Então, antes de eu ser liberada para fazer a minha prova final, o meu cheque de PP para tirar minha primeira carteira de piloto, eu levei eles em um voo comigo. E nesse voo foi onde eu recebi a minha aprovação e liberação para fazer o cheque final, né? Para tirar minha carteira. Então, para mim, essa foi a que mais me marcou, porque eles nunca tinham voado e a primeira vez que eles entraram em um avião na vida foi comigo e fui eu pilotando e eu sendo ali aprovada para fazer a minha prova final. Trazer meus pais no voo e eles poderem participar dessa minha conquista, né, do meu trabalho, me ver trabalhando, eu acho que é muito legal, assim, você vê as pessoas que você de fato ama terem orgulho de você, assim, sabe? E é legal você exercer uma profissão que é diferente e que as pessoas se orgulham de falar o que você faz, assim, sabe? Eu acho isso muito bacana. Então, acho que um dos voos mais emocionantes foi quando eu consegui trazer meu pai para voar comigo e ele só chorava, assim, foi muito legal. E voar internacional, a primeira vez que eu cruzei o oceano, né, num widebody, pousar em Lisboa, para mim foi incrível. Teve também um Dia das Mães que eu tinha solicitado a folga, mas a empresa estava com muitos voos, não podia me dar, mas não tive dúvida, as levei a bordo. A comissária me chamou dando uma desculpa que tinha tido um problema lá na galley traseira e que eu fosse até lá. E eu, então, levantei da cabine e me dirigindo lá quando eu estava no meio do avião. As duas pegam o PA, que é a forma das comissárias se comunicarem com os clientes, né, com os passageiros, e elas começam a fazer uma declaração de amor. E eu andando até o final do avião e as duas falando o prazer de serem as minhas filhas e ali estarem me dando essa homenagem bem no Dia das Mães, que nossa, aí eu não aguentei, né? O comandante emocionado no meio do avião. Mulher sempre trabalhou, seja no campo, seja na cidade, não há mulher que não trabalhe. Outra coisa é quando a gente pensa no mercado de trabalho formal, que exige um tipo de qualificação de educação que as mulheres levaram mais tempo para conquistar. Esse setor, o setor da aviação, eu não vou dizer que ele podia ser simplesmente chamado de um setor machista, porque as companhias aéreas, desde que elas se desenvolveram, elas sempre tiveram uma função que basicamente foi muito procurada e preenchida por mulheres, que foi a função de comissária de voo. O machismo começava fora disso, né? Quando mulheres que queriam ser pilotos ou mecânicos normalmente eram preteridas ou simplesmente proibidas de voar. Não, pilotar não é coisa para mulher.
E essa mentalidade tacanha, obtusa, graças a Deus, caiu, né, e vem caindo. Apesar de estarem dizendo que nós somos maioria, não é verdade, que aumentou muito, não é, aumentou muito pouco comparado aos números de homens que se formam anualmente das mulheres. Ainda existe uma dificuldade da mulher saber que ela pode, e por incrível que pareça, né, que até te contei aquela idade de 2015 a 2017, a gente teve um aumento de 106%, mas ainda não somos 2% desse universo masculino. As empresas aéreas são profissionais, são extremamente profissionais. Eu nunca me senti ofendida, eu nunca me senti menosprezada ou diminuída pelo fato de eu ser mulher. Pelo contrário, eu sempre percebi dos meus pares, dos meus colegas, um olhar de admiração. Um dia a gente estava indo até o avião no qual eu voava, né, que era um Fokker 50, e o comandante era negro e eu mulher. E eu escutei uma mulher falando que ela não queria embarcar, né? Porque o comandante era um negro e eu era mulher, né? Mas aí o comandante foi, conversou com ela e ela acabou indo. Mas é um preconceito, né? Tanto com ele como, né, no meu caso, né, a mim, né? Do mesmo modo que você tem isso, porque é uma sociedade que é machista, que é racista, acontece quando uma pessoa chega com 8 balas no corpo, no pronto-socorro, vem um médico negro atender e a pessoa diz, quando vem o médico? Porque pensa que é o enfermeiro. Aí fala, não, eu sou médico. E a pessoa prefere morrer do que ter uma pessoa negra médica lhe atendendo. Quer dizer, é o tipo de sociedade que a gente luta e vai continuar lutando para deixar de existir, né? Que é machista, que é racista, que é heteroterrorista, né? E que vai qualificando as pessoas a partir dos estereótipos, de maneira geral, sempre em cima das desigualdades que se imagina que uma determinada população tenha. A gente vê muito preconceito ainda, por incrível que pareça, por parte de passageiros que embarcam, olham uma mulher no cockpit e falam, eu, hein, você devia estar pilotando o fogão, não sentado aqui, cruzes, ela sabe o caminho. Então é incrível você ver essa atitude absolutamente incompreensível nos dias de hoje partindo de passageiros. Exatamente porque se imagina que uma mulher é menos competente que um homem para exercer cargos de liderança. E você ser pilota de um avião comercial, é você que está no comando ali. No comecinho da minha carreira, eu estava ainda em instrução, né? Eu tive um passageiro que quis desembarcar. Eu gostava muito de fazer speech, né? Eu sempre fui meio macaca de auditório, enfim, gosto de falar. E aí eu quis fazer o speech de boas-vindas para os passageiros. E aí o passageiro, acho que ficou com medo, enfim. E aí ele quis desembarcar. Engraçado que isso me marcou tanto na época que eu nunca mais quis fazer speech, né? E aí quando eu estava no processo de elevação de nível para comando, é a minha obrigação, eu preciso fazer speech, eu preciso me comunicar com os passageiros, às vezes vai ter que fazer uma comunicação de um voo atrasado ou alguma coisa assim, é necessário. E eles precisam sentir confiança em quem eles estão ouvindo, né? Então foi um processo bastante lento ali para poder recapitular esse elo que ficou perdido. Estava como comandante, ele já começou a discutir com a despachante falando que ele não queria embarcar, que ele não queria voar com uma comandante mulher, que se ele tivesse opção de escolha, que ele queria que fosse um homem o comandante do voo dele. E acabou que no desfecho dessa história, eu conversei com ele estava alterado, eu pedi que ele desembarcasse, aí ele falou que não ia desembarcar nem sob presença da polícia, eu tive que acionar a Polícia Federal. E aí acabou que depois disso ele desembarcou, ele
foi no dia seguinte para o destino dele. O que acontece é que desde pequenininha, por conta dos papéis de gênero que a sociedade vai impondo, né, já se coloca na cabeça das pessoas, meninos e meninas, que tipo de profissão está mais apta para você. Né? E as carreiras de informática ou das exatas não são estimuladas nas meninas desde pequena, ao contrário. Né? Então fica imaginando que mulher não se interessa. Não, o interesse não é criado. Por parte de passageiro, as reações são engraçadas. É com você? E às vezes vem até das próprias mulheres, sabe? Oh meu Deus, é com uma mulher? Mas você sabe, né? Você está preparada, é seguro, né? Esse questionamento é bem frequente. Mas eu acho que é de modo geral, as pessoas têm um pouco de medo de aviação. Quem gosta de voar é piloto. Os passageiros, eles usam como meio de transporte de fato. A Força Aérea Americana, alguns anos atrás, proibia mulheres de serem pilotos de combate. Elas até poderiam pilotar aviões, como pilotavam aviões na Força Aérea, mas não caças ou aviões de ataque, assim, aviões realmente que saíam em missões de combate ou ataque. E hoje já não existe mais isso, quer dizer, hoje não, há algum tempo já. Você tem mulheres pilotos dos aviões mais sofisticados, nas missões mais perigosas, que mais demandam fisicamente, que mais demandam intelectualmente e tudo bem. Porque a gente vive numa sociedade patriarcal, uma sociedade androcentrada, ou seja, centrada na vida, na cultura e na economia masculina, né? Que entende, por causa disso tudo, do machismo, que o homem é o chefe da família, e sempre entende que o trabalho da mulher é de segunda categoria. A política de cota, ela é um método eficiente para a inserção. Eu gostaria que ela não precisasse existir, né? Eu acho que ela, infelizmente, é um mal necessário, ela é um reflexo de todas as minorias que sofreram algum tipo de preconceito no passado. Para mim, tem que ter cota para ser chamado para a seleção. Exemplo, o mínimo de um homem ou de uma mulher vai ser 500 horas. Tem mulheres que têm 500 horas, isso é real? É. Ok, a partir desse minuto é todo mundo igual, entendeu? Para passar nessa seleção tem que ser todo mundo igualmente capaz. A gente tem a mesma capacitação dos meninos. Então, se eu tenho a mesma quantidade de horas do que eles, e eles foram melhores no processo do que eu ou do que qualquer mulher, por que contratar uma pessoa que foi pior só por causa da distinção de sexo? Eu não acho isso legal. Eu acho que a empresa tem que contratar o que vai ser melhor para a segurança de voo dela. E não, eu acho que aí sim é discriminar, né? Você contratar uma pessoa só por causa do sexo dela, ou da cor, enfim, qualquer outra coisa. Eu não concordo com esse sistema. Por um lado é bom, porque assim, tá faltando mulher, então às vezes a gente não tem tanta oportunidade quanto os homens, mas por um lado não seria tão bom pelo fato de que as companhias deveriam contratar a gente igualmente contratam os homens, não seria necessário uma cota, porque somos tão capacitadas quanto. A Azul, por exemplo, eu falo de uma companhia na qual não trabalho mais, né? Ela tomou algumas iniciativas muito bacanas, assim, como por exemplo o Outubro Rosa, que ela abraçou, pintou os aviões de rosa e no mês de outubro, desde 2010, a companhia passou a voar com tripulações 100% femininas, os pilotos, as comissárias, e a gente fazia um encaixe, elas vestiam uniforme cor-de-rosa e voavam avião cor-de-rosa. 100% feminina a tripulação, e você não sabe o sucesso que era, sucesso assim, internacional. Recentemente, as empresas estão contratando bastante mulheres. Arrisco dizer até que eles estão dando preferência para as mulheres, justamente para trazer, né, para esse ambiente e tirar essa coisa, né, que é só masculino ou que só homem pode, não.
tenho a impressão que quando eu tiver aí os meus netos ou os netos das minhas filhas, já elas nunca vão imaginar que existiu menos mulheres ou que a aviação era só de homens, né? Hoje, vocês não conhecem o que foi um dia uma televisão branca e preta, não imagina, né? Como seria um mundo sem uma televisão, sem um celular ou com uma televisão. E, na verdade, eu acho que futuramente vai ser assim. Imagina, mas a mulher, como? Como um dia não existiam poucas engenheiras ou advogadas, né? E hoje, imagina, você tem um número enorme, ou tão equivalente quanto. E a aviação acho que está nesse processo de um crescimento tal que vai chegar um dia a gente vai olhar para trás. Mas não podia, mas não existia mulher na aviação, porque realmente, antes de 85, a mulher não existia na aviação comercial brasileira, né? Sendo que lá fora já é um pouco mais comum. Eu acho que a aviação está melhorando muito, as pessoas estão deixando de ter preconceito, está crescendo o número de meninas que estão querendo realmente voar, as pessoas estão ficando mais acostumadas a verem mulheres e eu acho que assim, até as companhias estão vendo com bons olhos assim, a mulher trabalhando na aviação, porque eles sabem que a gente é tão capacitado quanto que a gente consegue fazer exatamente as mesmas coisas que um homem, mesmo tendo a diferença só de gênero, né? A única diferença é a de gênero mesmo, porque voamos da mesma forma. E eu acho que está só melhorando. Eu acho que estamos sendo bem vistas e só vai melhorar. Acho que logo vai ser, as mulheres vão dominar aí. Nós pilotamos tão bem quanto, nós trabalhamos tão bem quanto, não existe distinção e nós amamos a aviação tanto quanto eles. E eu acredito que ele tem muito que ser, a cabine tem muito ainda que ter de brilho ali dentro. Eu vejo o futuro da aviação justo. A mulher que quer chegar, a mulher que quer voar, que quer conquistar o espaço dela, ela consegue. Assim, estudando muito, trabalhando muito, mostrando serviço mesmo, ela consegue. Acho que é um setor que tem muito a se desenvolver. E esse desenvolvimento, sim, passa por uma visão, que eu acredito que seja a visão que hoje você encontra nas companhias aéreas brasileiras ou na aviação como um todo. Eu estou falando muito de companhia aérea, mas assim, a Força Aérea Brasileira já tem vários cadetes, já tem várias mulheres servindo, já tem várias mulheres nas mais diferentes áreas, voando nos mais diferentes tipos de aviões, nas mais diferentes missões. A aviação executiva tem pilotos mulheres. A aviação agrícola, que é um setor incrivelmente único, específico, né? E que por si só tem vários riscos para a saúde, já tem vários pilotos mulheres e mecânicos e controladores de voo, enfim. Todo esse ecossistema da aviação tem muitas mulheres. A gente ainda tem que ter uma aprovação diária de que está ali por competência. Mas dar essa resposta também é bom. Então eu convido as mulheres para que venham sim, para que não se intimidem e para que escolham por aquilo que elas gostam.